Ô, China. Agora vai. Boa noite. Estamos iniciando mais um bate-papo com o Otávio Lunardi e seus amigos. Hoje é sexta-feira, dia 23 de abril, são 21 horas e 35 minutos em Brasília. Já contamos com a presença do Sensei André Bate. Boa noite, Sensei. Os, boa noite, Rambo. Mais uma vez, boa noite, Sensei Rosângela, a todos que nos assistem. Os. Estou aqui afobado porque eu vim correndo. Correria, né? A vida da gente é uma correria. E aí, Sensei, como é que foi essa semana? Tudo bom? Foi uma semana muito legal, muito proveitosa e bastante produtiva também. Nós tivemos uma boa notícia hoje à tarde, a gente correu a semana toda e nós tivemos a notícia que nós vamos conseguir ir para os eventos da CBKI e KCB esse ano com transporte gratuito, coisa que não acontecia, né? Até então, os alunos tinham que arcar com esse custo. E agora a gente conseguiu, graças a uma emenda parlamentar de um vereador que nos apoia, a gente vai conseguir ir para os eventos sem custo. Então, além de não pagar para treinar, porque é um projeto social, não vai pagar também pelas inscrições, porque os nossos campeonatos não têm esse custo, e não vai pagar agora pelo transporte também. Então, isso foi uma excelente notícia. E eu sigo treinando aí, e aos meus alunos, né? Não lá agora, pelo projeto não, porque nós estamos paralisados, mas os alunos particulares sim, e tem sido bastante produtivo. O Sensei Luiz Freitas tinha me falado sobre uma carta, ele chegou a fazer ou não? Ele fez sim, Gina. Hoje à tarde eu entrei em contato com ele, e aí eu pedi para ele fazer uma carta que declarasse que eu estou ligado à KCB e à CBKI, para a gente conseguir lá esse transporte, e ele fez, deu tudo certo, sim. Que bom que deu tudo certinho.
Eu só vou dar entrada aqui. Está assistindo a gente aqui a Neide Silva, Hiroshi Hideyuki, Cristiane Dias Hábito, Antônio Castilho Munhoz, com a Rosângela, não conta que ela está aqui do meu lado, Antônio Castilho, já falei. Neide está falando boa noite, Jean Otávio Lunardi, Rosângela, Sensei André Bate, boa noite aí, Sensei André Bate, a Neide, lá de em Budas Artes. A Ruth, lá dos Estados Unidos. Boa noite. Oi, Ruth, tudo bem? Como é que está aí nos Estados Unidos? Está tudo bem? Rosângela está aqui. Heloísa Lunardi é minha prima. Oi, prima, tudo bem? Está assistindo a gente. E para nós também essa semana, uma semana de... Eu fiquei muito contente com a reunião de quarta-feira. Eu percebi bastante participação dos professores, né? Eu acredito que tenha sido a melhor reunião que a gente já tenha feito, né? Faltaram alguns professores, mas teve bastante mesmo. Agora, amanhã, nós teremos um treinamento com os mesários, né? Vai ser um treinamento aqui em Santo André, e creio que a gente já possa definir uma equipe boa para participar da arbitragem, né? No caso da mesa, né? Muito bom. Bom, avisando o pessoal que nós teremos aqui, eu vou só falar 1, 2, 3, 4, os 5 primeiros eventos que nós vamos ter, que é dia 2 de maio. 2 de maio vai ser no domingo próximo, né? Sem ser esse agora, depois de amanhã, no outro, né? Já. Exatamente, Jean. Tá bem em cima já, nossa mãe. Até me assusta isso aí. Depois, no dia 23, nós vamos ter outro, né? Eu não vou nem dar o nome dos eventos, porque para nós da CBKB, da KCB, aliás, desculpa, nós da KCB participamos de todos os eventos, praticamente ainda não temos uma definição de nomes de evento, né? Então, seguimos aí o nome dos eventos da CBKI, né? E depois nós teremos dia 19 e 20 de junho o Zonal Sul-Sudeste, né? Vamos ver se o Xeran Kaká vem também para cá para participar com a gente. Vamos ver, né? Nossa. Depois, dia 4 de julho, nós teremos em Budas Artes o 28º Campeonato Paulista. E dia 24 e 25 de julho, o 4º Nacional de Karatê Unificado, né? É muito importante a participação de todos os participantes, né? Porque, como nós falamos na reunião, né? Nós somos uma equipe, somos um corpo só. Ninguém é mais importante que ninguém, e a falta de alguém já faz muita falta para todo o evento, né? Às vezes a pessoa fala, mas eu só sou uma unhinha pequena, né? Nesse corpo aí. Quem já deu uma topada na pedra e arrancou uma unha sabe quanta falta faz uma unha, né? Certo? Então, a gente não pode esquecer disso. Todos são importantes, todos têm que fazer sua parte. É uma cota de sacrifício e também uma coisa muito prazerosa de se fazer, né? É isso aí, muito importante. Sensei, para a gente começar a bater um papo aqui, depois o pessoal vai entrando, eu passei um vídeo que eu montei aqui na terça-feira, mas como eu estava sozinho, a gente acabou não discutindo, porque eu não tenho como discutir comigo mesmo, né? Então, eu vou passar ele agora para a gente já ir começando a bater um papinho aí sobre isso. Opa! Esquece. Estudo errado. Só fiz tudo errado, não teve nada certo, então não tem nem como criticar, né? Aí agora vai dar certo. Isso aí eu copiei do vídeo da EcoSociety.
É isso aí. Estamos de volta. Nós temos a participação também da Daniele Gatti, né? Tudo bem aí? Wesley Souza e do professor Oswaldo Messias, que entrou aqui, não sei se ele ainda continua aqui, mas nós já falamos sobre as datas dos torneios, né? Dos campeonatos, que nós vamos ter aí. Oi, assumir na saída. Ah, vai sair, Wesley, tá bom. Eu mostrei aqui várias formas de treinamento do pessoal lá no Japão. E uma coisa que eu gostaria de conversar sobre isso, as coisas mudaram bastante, mas não tanto exatamente por questão de tempo, mas por questão de nós termos a mente um pouquinho mais aberta para entender até o treinamento do pessoal no Japão, né? Eu, por exemplo, quando eu treinava, 1975, 76, 77, a gente saía correndo na rua. Como se usa treinar descalço na academia, a gente também treinava descalço na rua. E com dog, e corria, o vento entrava dentro do dog, abria, ficava aquele balão. Eu cheguei a fazer treinamento ao ar livre, no asfalto. Uma vez nós fomos na cidade de Salesópolis. Entre Mogi e Salesópolis, tinha uma localidade chamada, se eu não me engano, era Remédios. Era um sítio que tinha lá antes de chegar em Salesópolis. E eles tinham feito um recapeamento na estrada. E aquele solzão do meio-dia, o asfalto derretendo, e a gente treinando naquele asfalto descalço. Bom, eu mesmo fui uma das pessoas que o asfalto grudou na sola do meu pé, e depois fui tomar banho, não saía, comecei, quando foi arrancar aquele asfalto, saiu a pele junto, né? Então, para você ter uma ideia, não foi o Kyokushin que evoluiu. Eu acho que nós é que mudamos um pouco a nossa mentalidade. Porque se a gente está treinando ao ar livre, por que tem que treinar descalço? Né? Você já passou por algum treinamento desse? Vários. Eu fiz bastante corrida descalço na rua. Quando não era com o dog completo, era só com a calça, né, do dog e uma camiseta, mas era descalço.
Eu nunca tirei a pele do meu pé embaixo, mas eu ganhei muitos olhos de peixe. Eu tinha muito olho de peixe nessa época. E aí é horroroso, porque dói e tal, e não sai, né? Mas a gente tinha esse tipo de treino. Esses dias eu estava falando sobre isso com os meus alunos, e assim, hoje em dia não se tem mais aqueles treinos extenuantes e desgastantes como se tinha antes. Hoje é um treino muito mais aplicado. Existe um maior conhecimento da ciência, e o sensei sabe hoje em dia, todos eles sabem, que a característica da luta, qual que é? É alta intensidade e curto período. Então, digamos que seja faixa preta, 3 minutos ali, mais um de desempate, mas é bem pouco tempo, mas com alta intensidade. Então, costuma-se treinar dessa forma também nas academias ficar mais aderente, né? Mais respeitoso da própria característica da luta. Então, treina-se com pouco volume e alta intensidade intervalado. Por quê? Hoje se tem a ciência a nosso favor, a gente sabe que é assim que a luta e faz isso. O que se ganha com isso? Ganha-se um condicionamento físico apropriado para a nossa modalidade. Muito bom. Na nossa época, não, porque o senhor é mais antigo, mas eu também peguei muito isso, né? Mas o fato é que antigamente era diferente. O treino era extenuante, longo e não necessariamente tinha a característica metabólica da luta. O que se ganhava com aquilo? Garra. Então, eu costumo dizer que as outras gerações mais antigas, né, da minha para trás, tem uma garra fora do comum, porque a gente passava por esses testes de correr descalço e aguentar o sol, ir até o limite, passava do limite, mas a gente não tinha a especificidade daquele treino para aquela que é a característica da nossa modalidade. Então ganha-se de um lado, perde-se do outro. Então, Mas se hoje em dia a gente conseguir ter os dois, seria muito bom. Ô, Steven, pode falar, desculpa. é aí que eu quero chegar. Nunca aconteceu de você ver, por exemplo, aquele atleta que treinava todos os dias, que o professor batia nele todos os dias, que ele se estourava todos os dias, todo mundo batia nele no treinamento. Se ele, por exemplo, nós, por exemplo, a gente fazia da seguinte forma: nosso professor fazia com a gente assim. Eu vou lutar com você, eu bato em você, bato no outro. Enquanto eu não apanhar, ele não me tirava da luta. Então eu lutava, batia em 2, 3, 4, 5, 10, enquanto eu não apanhasse. E depois que eu fiz, ainda tinha que apanhar mais umas 2 vezes, cara, para provar que eu era forte, tanto para apanhar quanto para bater. Eu vejo mais ou menos isso. De vez em quando a gente assiste alguns filmes de máfia, alguns filmes da era medieval, e aí a gente vê assim: o cara pega, vem um cara novo no bando, aí o chefão fala assim: esse cara aí deve ser um tremendo de um banana. Dá um revólver para ele e fala assim: mata esse cara aqui. Aí o cara, para provar que era macho, tinha que matar aquele cara. Pô, mas para que aquilo? Ele perdeu um membro da equipe dele e só para alguém provar que tinha coragem de matar o outro. E a gente via muito aquele aluno que treinava muito mal, que vinha de vez em quando na academia e ganhava o campeonato. Quer dizer, esse treino não era um bom treino, era um treino simplesmente para matar o aluno, quer dizer, mostrar coragem, tudo bem, mostrar resistência, tudo bem, mas não acrescentava nada para o treino, era um treino sem propósito. Não sei se você concorda comigo nisso daí. Sim, é um treino que não diz nada, é um treino que não tem uma relação com a característica do esporte em si, né? Então a luta tem uma característica metabólica, fisiológica e tal, que não é essa, definitivamente não é essa. Esse seria um treino para aqueles caras que fazem ultramaratona, Ironman, mesmo assim eles fazem sem apanhar, né? Então tem mais isso também.
E então isso, por um lado, esse tipo de treino dava muita garra para nós. A gente tem garra. Eu acho que no geral, claro, tem os casos pontuais, mas no geral as antigas gerações têm mais garra do que as novas. Mas as novas se beneficiam de um treino mais aplicado, né? Um treino que é mais científico, mais especializado e tem mais a ver com a luta em si. Então, isso fez com que as próprias características da luta dos campeonatos fossem mudando. Hoje em dia você vê os novos campeonatos, que são grandes e tal, o pessoal luta diferente. A luta é mais fluida, tem tem uma troca mais franca de golpes e o ritmo só vai crescendo. É assim que é hoje em dia o Karate Kyokushin. E antigamente era uma coisa um pouco mais pausada, com golpes bem contundentes, mas mais espaçados. Então, isso acabou que influindo nas próprias características da luta, né? É muito interessante. Mas, no geral, hoje em dia, se treina com mais ciência, com mais especialidade e com mais consciência também, né? O nosso treino era mais bruto e nem sempre é aderente à proposta da luta em si, com certeza. Eu falo para você que de 1990 para cá, as coisas mudaram. As coisas mudaram e você. Aí eu estou falando assim, eu concordo com você de que o pessoal treinava muito forte, mas com um propósito estabelecido. Mas antes de 1990, nós treinávamos assim. De repente, o sensei chegou na academia com uma vontade de subir a escada de canguru. Eu cheguei a subir 75 vezes a escadaria da minha academia. E explica para mim, para que serve subir 75 vezes em canguru a escada da sua academia? Para 25 moer o degraus joelho, né? cada lance. Para que Para serve? moer, moer o joelho, a primeira Então, coisa, isso, né? aí eu falo para todo mundo, eu subi 75 vezes a escada da academia. Quantas medalhas eu ganhei por ter subido a escada da academia 75 vezes? Muito pelo contrário, fiquei 5 anos com problema no joelho depois. Aí nós fizemos 2 vezes 3.000 chutes. O primeiro tinha um propósito, que era, diz que o mestre Oyama fazia todos os dias 3.000 chutes. Eu, sinceramente, a gente tem que diferenciar o que é lenda e o que é a realidade. Existe algum ser humano que consegue fazer isso daí? Existe algum ser humano que consegue fazer 1.000 chutes todos os dias? É difícil, E é qual difícil. é o propósito disso, né? Então, isso que eu estou falando para você. Então, existe a lenda, e a lenda começa a subir na cabeça das pessoas, e a pessoa quer, assim, dizem que para cada. Como é que é aquela coisa da mentira? Me dá um conto que eu acrescento um ponto, não é isso? Eu acho que as modalidades de artes marciais e a nossa modalidade tem isso bem enraizado nela. Elas se confundem muitas vezes com o mito do herói, com a jornada do herói. Nós temos uma figura a qual nós nos reportamos, que é o Sosai, né? E em torno dessa figura tem uma série de histórias dessa natureza que acabam colaborando para esse mito do herói que é tão caro para nós, que é tão valioso para nós, né? Porque a gente dá muito valor a alguns elementos que são próprios da jornada de qualquer herói. É a coragem, a força, a resistência, é o domínio das suas emoções. Então as coisas acabam se confundindo um pouco. E existe um elemento ficcional, sim, muitas das histórias que são contadas sobre o Sosai, essa
É a grande verdade, o que não diminui em nada, absolutamente nada, o mérito dele, que foi Sim. simplesmente um ser humano muito fora do comum, né? Mas isso existe sim. Agora, 1.000 chutes todos os dias, eu acho que é muito um mito que vai ao encontro dessa lenda do herói e tal, que tem que contar que é um feito, né? É um marco, um feito e tal. É uma grande proeza. Mas, na verdade, não é treino pela seguinte razão. Se treinar a técnica, você vai fazer 100 chutes. Isso para quem é resistente, para quem sabe fazer e faz bem. 100 chutes. É o que eu penso, pelo menos, né? E, e após 100 chutes, você vai treinar um Kubigeri, um Brazilian Kick. De 100 chutes para frente, você não está mais treinando com a técnica certa, porque você está muito cansado, né? E aí você faz os outros 900 chutes errado e vai aprender não a acertar, mas a errar. Porque você fez 100 certos e 900 errado. Quando for sair esse chute na luta, Só um vai sair minutinho. errado. Só um minutinho, Sensei. Deixa eu só dar uma Poxa. notícia aqui. O professor Oswaldo está entrando agora aqui e está dizendo o seguinte nota aqui. Boa noite, amigos. Devido à fase vermelha ainda, adiaremos nosso troféu São Paulo para dia 23 de maio. Contamos com todos nesse dia. Abraço. Então, quer dizer que o campeonato do dia 2 foi transferido para o dia 23, que já tinha um, né? Então, não vai ter o campeonato do dia 2, tá? Então, está confirmado aqui, o professor Oswaldo está falando agora. Obrigado, professor. Pode continuar, Sensei. Então, aí você fez 100 chutes certos e 900 errado, porque estava muito cansado. Na hora de sair o chute na luta, vai sair o errado, né? Você aprendeu a errar. Você fez muitos chutes errados, mais do que certo. Então, para a A gente minha fazer a ideia, técnica curta, tem que ser a minha menos ideia chute. sempre foi... Desculpa, a minha ideia Então, sempre foi a seguinte: você faz 99 coisas certas na sua vida. Quando você faz uma errada, parece que é aquilo que valeu. Você fez 99 chutes corretinhos. Um chute que você fez errado, parece que é aquele que valeu, porque depois acaba sendo aquele o válido, né? Então é melhor você fazer uma quantidade que você consiga fazer direitinho, mas que você consiga melhorar, né? Trazer algum bom recurso. E isso aí acho que vale para tudo, né? Até para comer, né? Então você está lá comendo. Vai numa churrascaria e começa a comer carne. Come. Poxa, eu vou querer comer mais um pedaço de picanha. Aquele pedaço de picanha pode te dar uma desinteria terrível e estragou seu jantar, né? Estragou seu jantar. Entende? E obrigado, professor. Obrigado mesmo. Já passei a notícia e depois vou colocar no grupo, tá bom? O que o Sensei André Bassi está falando, eu acho que vem bem de encontro àquilo que eu falo. Você faz Qigong todo dia, que é uma necessidade você fazer o Qigong todo dia. Agora, dependendo de como você faz, da quantidade que você coloca e da lenda que você coloca no seu treino, você começa a fazer um treino que não tem retorno para você. Ele não tem um retorno satisfatório, não te dá prazer, o treino não te dá prazer. O treino começa a tirar a sua característica boa, começa só a ficar aquela característica ruim. E ao invés de acrescentar na sua vida, começa a tirar na sua vida. Então você vê professores que treinam assim, nhã, 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 e fica pensando, por exemplo, tem cara que viaja para o Havaí, tem cara que vai para o Japão, tem cara que vai para Paris treinando Qigong. Né? Tem cara que faz sem comitê treinando Qigong. Quer dizer, o pensamento dele está totalmente longe daquilo que ele está fazendo. Enquanto que eu penso assim que o Karatê é Qigong, Kata e Comitê, corpo, mente, alma e espírito.
Isso aí não pode se desligar. O soco é o soco físico, técnico, com o espírito colocado, com a garra colocada, com a resistência colocada, toda a concentração colocada ali. Se ele tem que correr para outro subterfúgio, é igual você ser casado, você vai ter relação com a sua mulher pensando em outra coisa, né? Completamente sem fundamento nenhum, entendeu? Tem muita gente aí que está vivendo na fantasia, né? Vivendo na fantasia. Chega uma hora que a realidade cai. Eu não sei de que forma, mas uma hora cai a máscara, cai a realidade na cabeça dele. A casa cai, o teto cai na cabeça. Então, faz um Qigong de uma maneira que você sustente aquele treino, que você consiga treinar sem ficar com fantasia na cabeça, observando todos os recursos, porque não adianta nada treinar o corpo se a alma não treina, se o espírito não treina, se a mente não treina. E isso é uma coisa muito importante. Eu, por exemplo, quando eu treinava, às vezes as pessoas falam, agora que o cara tá velho, ele fica falando que era perfeito. Não, eu entrei na academia, a gente era um grupo de 15 ou 16 pessoas. Só para você ter uma ideia, eu não tenho vergonha de falar, eu era o pior da turma. Mas pior em recursos, e não em garra, em concentração, em vontade de treinar. Tanto é que eu cheguei onde eu cheguei e o restante do pessoal não chegou tão longe quanto eu cheguei, né? Mas essa coisa de você ficar criando subterfúgio, totalmente errado. Eu sempre achei que a gente tem que treinar observando todos os detalhes. Cada treino tem que valer para alguma coisa, né? Não é verdade? Ô, Shehan, eu acho que essa pessoa que está lá treinando, né, e está pensando em outra coisa, ou não se entrega por inteiro, das duas uma, ou essa pessoa se apruma e se ajusta e faz o certo, ou ela vai acabar abandonando, né, o karatê, porque não é possível fazer o karatê sem o espírito, por uma razão simples, é chato, é repetitivo o karatê, é muito repetitivo. Então, se você não tiver com o espírito ali, entendendo o que você está fazendo, você não faz, porque fica muito chato. Então, essa pessoa ou se apruma ou sai. Não tem outra opção. Não, mas o pior, o pior é que até nisso aí tem fantasia, né? Tem gente que vive fantasia até hoje. Eu, por Até, exemplo, sim. eu conheço professores velhos. Aliás, a palavra velho já é uma palavra que não me agrada, né? Eu, por exemplo, tenho 65 anos de idade e eu não me considero velho. Acho que eu sou um cara desgastado fisicamente, a minha idade está avançada, mas eu tenho a mente jovem. Eu sempre Osso. quero. Só que às vezes eu quero fazer e o corpo está falando, ô meu, o que você está pensando? Pensa que eu tenho 20 anos, né? Já estou com 65. E aí o dente reclama, o músculo reclama, o coração reclama, o pulmão reclama, mas tudo bem, mas a minha mente está lá, né? Assim, ainda mente jovem. Só que tem pessoas aí que estão velhas e estão piores do que eram quando eram mais jovens. Por quê? Eles treinaram tanto, se aperfeiçoaram tanto em fazer dessa forma fantasiosa que tudo aquilo se perdeu no tempo, né? Se perdeu no tempo. Então, essa coisa de fantasia. Eu queria falar sobre um outro assunto. Nós temos aqui a Mônica Fernandes assistindo a gente também. Ô, Mônica, tudo bom? O Fábio Krumenauer está assistindo a gente aí. O Dedé está assistindo a gente. Oi, Dedé. Depois, Dedé Budocai, Dedé filho do Austério. Dedé, eu quero falar com você depois no particular, tá bom? Depois você entra aí para a gente bater um papo, tá bom? A Rosane já está falando, mas o espírito continua jovem. O espírito, ele não tem noção, né, cara? Você está cansado e ele não tem noção. Você vai subir, que nem agora, eu tive infarto, tive AVC, aí vou subir a escada que tem 13 andares. Aí eu estou subindo. Pá, pá.
Aí vai subindo. Quando chega no quinto, sexto, sétimo, oitavo, né? Aí o espírito tá forte pra caramba, meu. O espírito tá querendo fazer 1000 chutes em cada degrau, né? E o corpo tá falando assim, meu, já foi uns 100 andares, não foi não? Você já passou faz tempo, hein? E então é complicado. Mas, viu, vocês veem, que eu mostrei nesse vídeo aí, que eu queria dar uma discussão, é o seguinte: você percebeu que eles treinam em todos os lugares, né? Então, a primeira coisa que nós até saímos um pouquinho da conversa e vamos entrar de novo é sobre o caso. Você viu que as crianças estão aí de tênis, estão treinando lá no meio do mato, no meio das pedras, né? Estão lá de tênis, né? Tem aquela criancinha que está ali com a camiseta por baixo, né? Tem aquele aluno lá que não tem kimono ainda, está treinando de camiseta, certo? Tem lá até um professor que tá andando meio mancando, né? Ele vai lá com o cachorro e tal. Quando chega lá na neve, o pessoal está lá de galocha, bota, treinando daquele jeito. Então, isso mostra que treinamento dentro da academia é uma coisa, treinamento fora, você tem que treinar de acordo com as condições, né? Certo? Eu, por exemplo, eu tenho uma história aí, eu tenho até medo de contar para vocês ficarem com medo de treinar. Um dia eu estava passando em São Bernardo, uma cidade vizinha aqui da minha, na rua Jurubatuba, e um pessoal colocou essas lâmpadas fluorescentes. Eu treinava, eu corria descalço na rua. Eu tinha um cascão no pé que eu vou falar para você. Até eu tenho uma história, depois eu conto essa história para você ver como que era o cascão do meu pé. E eu estava passando na rua Jurubatuba lá, e tinha lá uma pessoa jogou no lixo umas 5 ou 6 lâmpadas de fluorescente. O número eu não sei qual que é, mas 5 ou 6. Chegou um cara e deu um chute naquilo lá, quebrou aquelas lâmpadas, ficou aqueles cacos de lâmpada fluorescente no chão. Imagine a gente correndo descalço e acaba pisando num caco de vidro dessa de lâmpada fluorescente. A partir desse dia eu falei, não. Agora eu não ando mais, eu não corro mais descalço na rua. Se alguém não quiser que eu treine com tênis, eu não vou correr na rua e acabou. Entendeu? Não sei se você já chegou a ver alguma coisa que te assustou assim. Não porque eu deixei de correr descalço cedo. Eu acho que até os 15 anos eu tava correndo, dos 12 aos 15 anos eu fiz bastante corrida na rua descalço. Na época era usual. Aí depois não fiz mais, então acho que eu não cheguei a ver, eu não tive essa chance não de ver alguma coisa assim, mas faz todo sentido, claro, né? Na rua tem sujeira, tem caco de vidro, tem parafuso, prego, não dá, né? Era mais uma coisa para a gente treinar a garra mesmo, né? A resistência, até psicológica e tal, mas não tem sentido metabólico, assim, de treino, não tem, não. Mas é perigoso. É muito perigoso. Isso aí é prego, que pode dar tétano. No caso do caco de vidro, que o ferimento daquele caco de vidro é muito perigoso para a pessoa. Pode ser uma ferida que não tem a cura, né? Que aquele gás é um gás perigoso demais, né? É um gás muito perigoso. Bom, esse foi a primeira coisa que eu vi no treinamento do pessoal. A outra coisa que eu vi no vídeo, né? Que até fiz questão de colocar, é que você vê que lá no Japão nós temos todas as faixas de graduação e temos crianças com alta graduação, crianças com faixa preta. Tem criança lá de 7, 8 anos de idade com faixa preta, né? Não sei até que ponto isso é exigido e tal, mas só que hoje, aqui no Brasil, a faixa era, na minha época, ele se tornava uma coisa, parece que impossível de conseguir. Enquanto isso, a gente via no Japão
criançada de 7, 8 anos pegando faixa. Até que no Brasil depois teve assim, olha, quem pegar faixa até 12 anos de idade, quando chegar na 18 anos tem que fazer os comitê de novo e o Tameshuari. Você chegou a ver alguma coisa parecida com isso? Não, eu nunca conheci alguém que tenha conseguido uma faixa preta nessa idade tão jovem assim. Eu já vi, eu já vi e eu conheço algumas pessoas que conhecem outras que alcançaram. Eu mesmo, assim, pessoalmente, nunca conheci ninguém, não. Isso aí varia de organização para organização. Na Shokukushin, por exemplo, é 18 anos, né? 18. E no Japão, se não me engano, é 16, mas eu não tenho certeza. Mas tem organizações que têm crianças de 10 anos, 12 anos, faixa preta e tudo. Mas eu mesmo nunca conheci. Não, não, mas aqui na minha época, faixa da ICO 1, que era o principal naquela época, não tinha, ICO 2, 3, 4, 220, não tinha. E tinha crianças que pegavam faixa preta, sim. Eu mesmo tive um aluno de Ribeirão Pires, o puxa do Eric, pegou faixa preta com 12 anos de idade, menos de 12. Nós tivemos se eu não me engano, o Américo, aqui também de São Paulo. Teve mais uns 2 ou 3 que pegaram faixa preta sendo criança. E era considerado faixa preta criança, porque não fazia o Tameshuari, não fazia o comitê de acordo com as regras daquela época. E quando tinha 18 anos, eles tinham que fazer essa parte aí. Eram faixas pretas, mas tinham que passar por esse treinamento, né? Uma outra coisa que eu vi bastante nesses vídeos aí é o seguinte: qualquer que sejam as faixas que você vê o pessoal treinando, não é exigido uma qualidade técnica, né? Então, o que significa isso? Aquele pessoal treina karatê, como da mesma forma como você vai fazer uma corrida, vai levar o cachorro para a caminhada, como você vai fazer uma caminhada, que nem eu estou fazendo caminhada com a Rosângela agora, e ela não tem, ela está sem condições muito assim de fazer, então está fazendo aquela caminhada lenta, para um pouquinho, senta, vê uma sombra, dá uma sentadinha no banco, mas ela tem que praticar uma atividade. Então não é a mesma coisa que uma pessoa que vai fazer aquela caminhada das Olimpíadas, não sei como é que chama aquela caminhada lá, e a pessoa que corre também não é aquela pessoa que vai participar das Olimpíadas, ele está dando uma trotada, ou está dando uma corridinha. Da mesma forma que existe essa atividade física, também existe o treinamento de Kyokushin no Japão. Não, eu creio que tenha os outros estilos de karatê também tenha isso, o judô também tem assim. Quer dizer, aquela pessoa que pratica como uma atividade da sua vida, né? E não exatamente como ela tem que ser um professor, ela tem que ser um faixa preta, ela tem que ser um referencial. Essa aí, Shihan, é uma característica, eu acho que foi uma característica por muito tempo do Karate Kyokushin aqui no Brasil. Então, veja bem, segundo dados aí, que pesquisa, né, 2% da população mundial tem aptidão para ser um atleta de nível olímpico. 2%. Desses 2%, nem todos serão atletas, porque nem todos vão ter a experiência, a oportunidade de ir lá e treinar, o gosto pelo treino, enfim. Então, é bem pouca gente. No Karate Kyokushin aqui no Brasil, por muito tempo, eu tenho a impressão que se treinou como se todo mundo tivesse esse tipo de vocação inata. Como resultado disso, na minha época, por exemplo, eu tinha 15, 16 anos, 17 anos, a minha turma era de 10, 12 pessoas de 16 anos. Homens, meninos. Não tinha dona de casa treinando. Não tinha aquele trabalhador que à noite ia lá e treinava para se sentir melhor ou para, em aspas, né, mais casual. Não tinha isso. Era só molecada, sangue no olho mesmo. E isso excluía muita gente boa
do treino e dos benefícios que o karatê pode dar, né? E hoje em dia a coisa mudou. Eu fico feliz com isso. Eu tenho vários alunos que são alunos que vão para emagrecer, que vão para se disciplinar, que vão porque o karatê é uma porta aberta para uma outra cultura. E aí eles ficam e pegam aquilo como estilo de vida, né? E vão trazendo para o centro das suas vidas e tal, é legal. Mas não vão ser atletas. E pouco me importa se vão ser atletas, não é isso que me importa. Se ir para um campeonato agregar socialmente, psicologicamente, eu acho ótimo. Se não, não tem nenhuma obrigação de ir lá e treinar os 1.000 chutes por dia. Não tem isso. Agora, para quem quer, eu tenho alguns alunos que querem. Falam, não, eu quero isso aí. Falei, então, eu, eu posso te ajudar. Aí eu vou lá e treino forte. Mas é para quem quer. Na minha época de 16 anos, era para todo mundo. E aí, o fato é que a academia não era para todo mundo. Porque muita gente se sentia um peixe fora d'água, né, deslocado lá, porque não era o treino. Então, hoje em dia, é mais democrático. Eu acho que e isso é melhor, lógico, né? Porque consegue espraiar o nosso estilo. Então, hoje em dia, eu acho que nós tivemos uma evolução nesse sentido. Eu acho que é uma questão de você definir critérios, né? Então, por exemplo, assim, quando um pai coloca uma criança na arte marcial, qual é o maior propósito da arte marcial? Eu acho que é desenvolver o sentido de disciplina, de obedecer comandos, de entrar em contato com a derrota e com a vitória, que é uma coisa muito importante, com ganhos e perdas. Aí você vai formando um caráter de um guerreiro. Esse guerreiro ganha, perde, fica feliz, fica triste. Ele vai amadurecendo dentro dele um guerreiro. Eu acho que essa é a intenção de todo pai quando coloca o filho dentro de uma academia. E não necessariamente que ele seja somente um vencedor. Porque esse vencedor, ele tem que ser traduzido de uma outra forma. O que é um vencedor? Um vencedor é aquele cara que foi na academia, apanhou de todo mundo, mas no outro dia ele está lá de novo treinando. Esse é um vencedor. Aquele atleta que foi na academia e bateu em todo mundo e voltou todo orgulhoso, ele não é um vencedor. Ele está cultivando simplesmente o contato com a vitória. E assim que ele perder, ele vai cair em depressão. Ele não está sendo. Até uma palavra que vem bem de encontro aos tempos de hoje. Hoje nós estamos sendo vacinados. O que é a vacina? A vacina é você estar recebendo um pouco da doença, para que o seu corpo se fortaleça contra aquela doença. E até eu falo que a vacina veio da vaca, né? Vatina, de vaca, né? Porque a vaca lambe a boca do bezerro, passando doença para ele em quantidade pequena, para que ele se fortaleça e quando ele ficar adulto, ele não morra com aquela doença. Então, a vacina tem um pouquinho daquela doença que o corpo consegue vencer, né? Consegue vencer. E eu acho que na academia, quando o aluno ganha, perde, consegue realizar uma função, não consegue realizar, leva uma bronca aqui, leva uma bronca ali, leva um elogio aqui, leva um elogio ali, ele vai moldando o caráter dele. E quando ele chegar, por exemplo, um dia na escola, o professor dá uma bronca nele, ou ele chegar no trabalho, o chefe dá uma bronca nele, ele vai abaixar a cabeça, pensar no que aconteceu, se ele está certo, se ele está errado, não interessa, ele vai acatar aquilo e vai viver a vida dele. Então, você conhece aí pessoas que são excelentes, eu não vou dizer profissional, porque essa palavra não vai caber, porque justamente é o antiprofissional. É um excelente... São excelentes tecnicamente, né? Tecnicamente, exatamente.
é um excelente técnico, mas ele é derrotado porque ele não consegue levar uma bronca do chefe. Ele não consegue acatar uma ordem do chefe que seja contrária ao pensamento dele. E aí ele vai ser um derrotado na vida, né? Eu conheci pessoas, poxa, o cara era o melhor naquilo que ele fazia. E o pessoal que chegava para ele, todo lugar que ele ia trabalhar, o cara falava assim, olha, você, para mim, é o melhor cara que eu já vi trabalhar até hoje. Só que eu não quero mais você aqui na minha firma. Porque tudo que manda você fazer, você tem uma resposta que contraria, entendeu? Então, não é por aí, né? Só para você ter uma ideia, eu trabalhei num departamento, numa firma, eu era programador de compras, era calculista, né? Naquela época não tinha computador, a gente calculava tudo na cabeça, na mão, no lápis, até na maquininha, né? E aí chegou, você pedia, por exemplo, 1.000 peças de uma determinada coisa. Aí chegava uma semana depois, o cara falava, olha, Otávio, foi cortado parte daquele programa. Como aconteceu agora com o professor Oswaldo passando para nós, dizendo que o campeonato não vai ser dia 2. Certo? E aí o que eu tinha que fazer? Eu tinha que chegar lá e recalcular aquilo lá, chegar para a pessoa que eu tinha pedido até uma certa urgência daquele material, falar, olha, sabe aquele material? Não vai precisar mais. Poxa, não sei o que, já pedi. Amigo, quem paga o material falou que não quer mais. Tá bom, vou lá e corta. Ficava todo bravo, queria bater em mim e tal, não sei o quê. O que tinha de briga ali era brincadeira. Aí chegava na outra semana, o cara falou, Otávio, sabe aquele cara que cortou o programa? Ele vai querer. Só que ele vai querer tal coisa. Olha, toda semana era uma briga com esse departamento de compras, porque um dia eu chegava e pedia mais 200. Na outra semana eu cortava 50. Na outra semana eu pedia mais 600. E os caras, mas você não decide o que você quer. Eu não tenho que decidir nada, cara. Quem decide é quem compra, quem paga é que decide. Não é eu que decido. Eu estou fazendo o cálculo pelo que o cara quer. Então, se a pessoa não tem uma boa estrutura, ela está todo o tempo, ela está brigando, ela está criando confusão. Então, ela não tem uma estrutura boa. Então, às vezes, a qualidade técnica dela faz com que o cara fale assim, a qualidade técnica do cara é excelente. Só que, cada vez que eu vou falar com um cara, parece que eu estou pedindo um favor para ele, parece que, né, ao invés de ele ser meu empregado, ele parece que ele que é meu patrão, né? Aí não tem jeito, né? E como nós temos pessoas com esse perfil hoje em dia, né? Eu não sei se era assim antigamente ou não, mas eu sei que hoje em dia tem muita gente com esse perfil e que se ressente facilmente, que não aceita não como resposta. Eu acho que as novas gerações são gerações que não aceitam não como resposta. É muito difícil dizer não, né, para os mais jovens. E o karatê ensina muito. Tem Sim. muitas situações as quais você não consegue fazer. Essa semana eu estava comentando com o meu aluno, o Aldrich, que a gente conhece, e... Está assistindo a gente aí? Está assistindo a gente, eu acho. O Gilberto está mesmo. assistindo a gente, isso. E aí a gente estava conversando, muitos treinos são feitos para você não conseguir. E esse é o treino. Esse é o aprendizado. Se você vai lá treinar e faz tudo bem, tudo que foi feito lá hoje eu fiz bem feito. Né? Então tava fácil, né? E o karatê, então ele vem nesse sentido de se propor a ser difícil e a dizer não quando é não a resposta. E esse é um excelente aprendizado para muita gente. E a pessoa leva para a vida, né? Vai ser um estudante melhor, um profissional melhor, um marido melhor, mulher melhor, um filho melhor, um pai melhor e por aí vai. Você quer ver? Eu trabalho com caneca, né? E já aconteceu de eu fazer a caneca para a pessoa, aí chegar na hora de entregar, a caneca caiu no chão e quebrou e não tinha outra para repor. Imagina você mora aí em Taubaté, eu moro aqui em Santo André. Aí você fala assim, Otávio, pode mandar o seu motorista vir buscar uma peça aqui que eu já terminei. Chegou lá na hora,
o motorista vai, chegando lá em Taubaté, aconteceu um problema lá qualquer, não sei qual foi o problema, quebrou a peça, ou alguém roubou, ou... E aí, você falou para mim que a peça estava pronta, não está pronta. Não, pode voltar, aconteceu um problema aí e você tem que voltar. Aí o cara já volta todo brabo, bate o carro no caminho porque fica nervoso, porque ele perdeu a viagem. Meu, ele é um funcionário, tem que obedecer às ordens. Faz direitinho do jeito que tem que ser feito. Quem perdeu dinheiro com combustível, indo até lá, pagando funcionário, então o funcionário não tem que ficar com aquela... Não, mas o cara tem todo um sistema de orgulho que, poxa, se ele foi lá para buscar uma peça, ele tem que trazer a peça, entendeu? Sabe? Então, são coisas assim. Então, essa coisa de ganha e perde é uma coisa muito importante que o aluno tem que desenvolver na academia, né? Que nem você falou, vai fazer 20 flexões, ele faz 18 e cai de boca no chão, ele quer esticar o braço, mas o braço já estourou, não tem como fazer mais. Então, puxa vida, não vou treinar mais porque eu sou fraco, eu não consegui. Ô, meu, o que é isso, cara? Você tem que conviver com isso. Um dia consegue, outro dia não consegue. Vai no campeonato, chega lá no campeonato, perdeu a luta, volta todo revoltado. Aqui mesmo na KCB, nós tivemos alunos aí, e não sei se você chegou a ver, o aluno era para fazer um determinado... Eu estou falando de faixa marrom, hein? Catar... Não, você está fazendo o catar errado, não é esse catar que é para fazer, está no regulamento, tá bom, tá bom. Aí pegou, foi explicado para ele qual catar ele devia fazer, fez outro catar errado. O catar errado, não é a técnica do catar, ele fez o catar diferente, o outro catar. E saiu todo brabo e tal. Poxa, a gente tem que ficar, saber aceitar o erro das outras pessoas e o nosso próprio erro, e não simplesmente abandonar tudo, desistir de tudo, sair revoltado porque fez um erro e tal. Então, é isso aí que eu estou falando sobre vitória final ou derrota final, né? Certo? E a questão voltando àquele treinamento na praça, aquela criança está lá treinando, às vezes ela está fazendo o soco um pouquinho mais abaixo, um pouquinho mais torto, um pouquinho mais isso, levando um pouco mais o ombro, e ela está se sentindo bem fazendo aquilo. Aquilo está fazendo um benefício para ela. Ou aquela, até um adolescente ou adulto, não interessa quem, mas quem está fazendo o treinamento está dando o melhor que pode, e aquilo está trazendo um benefício para ela, né? Ela não vai, treinando daquele jeito, não vai ser um professor, não vai ser uma referência, não pode não ser um faixa preta, merecidamente faixa preta, mas aquilo está trazendo um benefício para ela. Eu acho que, principalmente no que eu tinha antigo, faltou esse espaço da pessoa treinar para receber o benefício do treinamento. Sim. É mais ou menos o que a gente já vinha dizendo, né? Eu acho que o treino era moldado para... como se todo mundo fosse atleta, como se todo mundo fosse lutar o mundial. Né? E não é por aí, porque o karatê é muito mais do que isso, e não é menos. Isso é muito importante que se frise isso. Então quer dizer que hoje em dia é mais leve, digamos assim, está mais aguado, né, o treino. Não é isso. Ele está maior, ele está melhor, né? Só que cada um é cada um, cada um faz as mesmas coisas de jeitos diferentes. E aí, para aqueles que querem, vai treinar como atleta, né? Mas o treino regular é aquele treino para todos, porque este treino é capaz de oferecer aqueles benefícios que são próprios da arte marcial, não da competição, da arte marcial, que é o autocontrole, que é lidar bem com as frustrações, que é a resistência psicológica. Isso é possível fazer isso com este treino, que é o treino próprio do karatê, que não necessariamente é o da competição, que daí é outro nicho.
Então, hoje, não é que o treino está mais aguado, o treino está melhor, ele está mais aplicado a todos, porque é para todos o karatê. Então, ele só não é para quem não quer, assim, para quem não o que desiste antes de ir lá e tentar, né? Aí o karatê não é para essa pessoa. Mas fora isso, é para todos, né? E hoje, então, se o treino hoje em dia é para mais pessoas, ele é mais karatê do que antigamente, nesse sentido. Não seria mais ou menos que, né? Os caras contam em torno de piada, mas como eu não sei contar piada, vai até aparecer uma história para o pessoal chorar. Aquele cara que fala assim: na minha terra só tem macho, né? E na sua terra também só tem macho? Não, na minha terra tem macho, tem mulher, tem criança, tem até gay, tem tudo. E todo mundo vive bem, por quê? Não é mesmo? Então, é o tal negócio, né? Então, assim, tem treinamento para todo mundo. O importante é que o seu treinamento traga benefício para quem pratica. Então, tendo a presença do Orlando Rodrigues, grande árbitro da CBKB, né? Fioravante, Tiago Fioravante também está assistindo a gente. Então, não pode ser um treinamento só. Outra coisa também, né? Dentro da academia, você tem 20 alunos, todos são campeões. Espera um pouquinho. Então, são 20 categorias diferentes, porque se um for lutar com o outro, da sua própria academia, alguém vai perder. Então, esse cara não é campeão mais, ele já é vice, né? Eu acho que hoje tem aquela velha história, né? Que antigamente filho feio não tinha pai, né? Então agora o pai já fala, oh, meu filho é feio, mas ele é boa gente, boa gente. Ana? É mais ou menos por aí. Eu faço questão de ensinar a todos os meus alunos, os mais jovens, os mais velhos, todos, que a competição é uma parte muito legal, muito gostosa para quem gosta, né? Eu gosto bastante de lutar e de competir. É uma parte legal da arte marcial, mas é bem pequena. É uma parte bem pequena do todo. O todo é muito maior. A arte marcial é muito mais do que isso. E as maiores vitórias são aquelas vitórias menores, pequenas, diárias, que vão se acumulando, né? E, e que o karatê ajuda. Lá na família, no estudo, no emprego. Essas são as grandes vitórias. As emocionais também, né? Então, isso é muito mais importante do que qualquer competição, qualquer mesmo. E É, é, eles igual, absorvem isso. é igual mais ou menos assim. Na minha família tinha o meu irmão, que foi o primeiro que entrou no Karatê, e ele entrou no Karatê, pegou faixa marrom, era professor, já dava aula naquela época na nossa academia, inclusive a gente teve academia em 3, né? E ele um dia falou, olha, ou eu faço Karatê ou eu faço engenharia. Ele optou pela engenharia e se tornou um excelente engenheiro. Então, eu já não, eu decidi sair da faculdade para seguir no Karatê. Ninguém pode dizer que eu fui um fracassado na faculdade, porque eu fui um vitorioso no Karatê, e ninguém pode dizer que ele foi um fracassado no Karatê, porque ele foi um super vitorioso na engenharia. Então, você treina Karatê ou treina qualquer outro tipo de arte marcial ou qualquer outro tipo de esporte, outra atividade qualquer, e um belo dia você é obrigado a seguir seu caminho. Peraí, eu vou ser um excelente bailarino, ou eu vou ser um excelente professor de karatê, ou vou ser um excelente engenheiro, mesmo tendo sido um bailarino, tendo sido um campeão de karatê, né? Então, eu acho que a questão de você ser vitorioso ou derrotado, eu acho que cada um tem o seu próprio conceito, não as outras pessoas fazendo o conceito dele, né? Sim. Ostia, claro, perfeitamente. Vitória e derrota são coisas que estão muito longe de se prenderem apenas às competições, ao pódio. Não, isso não é quase nada nesse sentido, né? Isso aí é um dia que você foi lá e foi vitorioso, claro, você treinou para aquilo, tá? mas o karatê, ele é muito mais do que soco e chute.
Na verdade, eu acho que soco e chute é o caminho, é o meio, mas a finalidade é a vida em si. É a vida em sociedade, é a inteligência intrapessoal. Essa é a grande finalidade, né? E é uma arte marcial, então é por meio do soco, do chute, da técnica, que a gente alcança um estado de espírito bom, né? Bacana, que seja legal, que seja bom para si e para os outros e tal. Mas a finalidade é essa, não é dar o soco e chute. Essa é a finalidade da competição, que é muito legal, mais uma vez, é muito legal, eu gosto, mas é uma parte relativamente pequena da arte marcial. Verdade. E de outra forma também tem o seguinte, né? Qual é a aplicação que você vai dar naquilo que você aprendeu, né? Então você treinou karatê. E o que você leva para a sua vida do karatê? Ah, eu levo, nossa, meu, os treinos que a gente fazia. Eu, por exemplo, tenho uma coisa que eu levo dos meus treinos, claro que ainda estou treinando, mas uma coisa assim, por exemplo, eu vou fazer um trabalho, que nem a cirurgia que eu fui fazer. Eu sou um cara que eu tenho muito medo, eu tive muito problema na minha boca, né? Inclusive agora estou passando ainda por esse problema. E toda vez que tenho que fazer alguma cirurgia ou alguma coisa que envolve com isso, eu vou todo cheio de medo, né? Mas eu sempre teve na minha cabeça assim, daqui umas 2 horas eu estou em casa lá, tomando um gelinho, tomando um sorvetinho, porque estou dando ponto na boca, tá? Aquela coisa toda. E o engraçado é que as coisas acontecem mesmo, né? Eu passo por aquela situação, primeiro a situação de ansiedade, depois a situação de sofrimento do momento da cirurgia, depois já vem o transporte para casa, né, a condução e tal, depois o descanso, depois aquela parte toda. Então, quer dizer, eu sei que tudo vai ser dessa forma, né? Da mesma forma que nós estamos passando agora por essa pandemia. Olha só. Você não enxerga uma luz no final do túnel, mas você sabe que ela está lá. Entendeu? Eu não estou enxergando a luz no final do túnel, mas eu sei que se eu continuar caminhando, eu vou chegar lá fora desse túnel. Entendeu? Então, isso acontece todos os dias, quando você vai num campeonato, quando você vai trabalhar, quando você vai numa competição qualquer, quando você vai num, numa prova qualquer, sempre vai ter isso. Vai ser a ansiedade do antes, o sofrimento do durante, e a sensação de se ver livre daquilo no depois, né? Isso você aprende no treinamento. Imagina só, quando a gente fazia o treinamento no sábado, eram 3 horas de treino. E eu fiquei 20 e tantos anos fazendo esse treino. Desde o primeiro dia até o último dia que eu treinei, os treinos foram sempre os mesmos, iguais. Mudava uma técnica aqui, uma técnica ali, mas era ali. Aquecimento, 500 socos, 500, 300, 200 maigiri, 300 mawashigiri, e depois uma série de zou, né, que a gente chamava, que era treinamento de animais, né, e tal. Depois tinha a idogeiko, kata, comitê, e a abertura de perna que eu sofri pra caramba, meu. Nossa, você não imagina, eu fiquei acho que uns 2 anos nesse treino aí, né? Fora os outros 5 que eu tinha já feito, eu fiquei uns 2 anos para abrir perna e todo dia os caras me abriam total, me arrebentava tudo, que eu saía todo andando torto de lá. E toda vez que eu ia para lá, eu falava assim: vou passar por tudo isso de novo, cara. Sabia tudo que ia passar, então tá passando. E o pior não é isso, né? Chegava na hora do aquecimento, às vezes já estava cansado. Na hora do aquecimento, 5 minutos de treino, já estava cansado. Aí começava a parte do Seiken Danzuki. Caramba, hoje eu não vou aguentar, cara. Eu tô muito cansado. E depois chegava no final, caramba, eu consegui. E fazia tudo direitinho e tal. Então, é essa coisa aí que faz com que hoje, às vezes você vai viajar, fica 8 horas no trânsito parado, né, numa estrada qualquer,
Que nem eu fui tomar vacina, fiquei 2 horas esperando chegar a minha vez para ser vacinado, mas eu sei que uma hora eu vou estar lá em casa, de banho tomado, na boa. E por quê? Isso aí sempre foi dessa forma, né? Isso é uma vitória do Karatê, né? Poxa, com certeza. Agora a gente volta lá no que eu estava dizendo sobre os benefícios desses treinos mais extenuantes e mais alongados. A garra que a gente tem por conta desses treinos é muito grande. Quer dizer, qual que é a chance de um indivíduo que passou por esses treinos desistir de alguma coisa hoje? É mínima, não desiste de nada. E o karatê ensina muito isso, porque Sim. muitas vezes você não tem outra opção a não ser forte. Então você tem que ser, você vai e é. O Fábio, que deve estar aí nos vendo, que é meu aluno, ele quebrou o braço no meio do exame. Exame de faixa verde ou amarela. Amarela. E ele quebrou o braço num chute e tal. Tomou um chute e quebrou o braço. E eu falei para ele, ó, se você desistir, você perde o exame. Ele levantou, pôs o braço para trás e continuou lutando. Não tinha outra chance. Ele teve que ir lá é isso, né? Não tem outra coisa para se fazer. Então a única opção dele era ser forte. Ele foi lá e foi forte, né? Foi bem, passou no exame, tudo. Então o karatê, claro, não precisa chegar nesse extremo, mas existem diversas circunstâncias nas quais o karatê se mostra uma excelente ferramenta para ensinar a pessoa a ser forte, resiliente, a nunca desistir. Isso é um grande benefício, com certeza. Carlos Costa está assistindo a gente, é o Jean Carlos Costa, lá de Alagoas. Daniel Osso, Nosawa também, Chihan está assistindo a osso, gente. O Fábio falou osso mesmo, era faixa amarela nisso aí. O osso. Carlos Sanchimenez está assistindo a gente. Não, e outra coisa, né? Quando você fala, o cara quebrou o braço. Não, levanta aí, senão você vai perder a faixa. Só o fato dele levantar e continuar, vamos supor que ele não consegue, ele não foi derrotado, ele tentou. Claro, osso, Isso é um osso, esforço natural e o sobrenatural. Mais do que isso, não tem como. E, osso. então, a única coisa que a gente tem que ter é esse discernimento. Falou, peraí mesmo, o cara tá com o braço quebrado. Ele pôs o braço para trás e veio para lutar. Agora os caras vão rachar ele no meio mesmo assim? Aí não. Aí, peraí. Aí tem que ter discernimento. Então, é isso que... Uma vez eu estava fazendo um exame de faixa preta e a mãe do aluno estava assistindo. Inclusive, a mãe do aluno era a esposa também do professor dele, do filho, né? Era o filho do Eldelto. Estava fazendo exame de faixa preta e o menino estava apanhando muito e os caras estavam batendo. Inclusive, Vinícius era o carrasco final, né? Que lutava com o pessoal lá e batia. E eu sempre falava assim, vai lá, bate, mas não machuca. Que é para fazer com que o cara mostre garra. E o menino estava mostrando garra mesmo. Aí a mãe, uma hora lá, fala assim, mata logo, então. A finalidade não era matar, nem machucar, nem tirar o cara do treinamento. Era justamente que ele chegasse um dia, tivesse orgulho, falar, eu tenho orgulho de falar que eu apanhei pra caramba naquele exame, mas eu venci, cara. Eu venci, né? Eu fiz isso até com a Rosângela, só para você ter uma ideia. A Rosângela, você sabe que ela não é tão forte fisicamente, você conhece ela tal. E quando ela foi fazer exame, ela fez questão, não, pode mandar eu fazer tudo. Aí eu falei assim, o pessoal vai devagar com ela e tal. Chegou na última luta, eu tinha o Walter lá, né, que era o meu carrasco. Sempre tem um carrasquinho no exame. Falei assim, dá uma judiada nela, só não bate nela, mas dá uma judiada. Meu, a Rosângela quase que morreu no treino, na luta, né? Mas ela foi até o final. Então agora também você não vai pegar que nem o Walter, o cara é super forte. O Walter é mais alto do que o Fábio, é bem forte mesmo. Mas judiar é uma coisa, machucar, tirar a pessoa, estropiar, aí não pode. Tem que ser uma coisa que a pessoa vai sentir orgulho. Então, e ela, até hoje, ela fala, nossa, eu fiz o exame, eu fiz tudo direitinho, eu apanhei, eu aguentei, entendeu?
Então foi uma coisa assim muito importante. Até chegou no final, ela não tinha feito o quebramento, o Xiamisu me falou assim, tem que fazer quebramento. Aí ela tentou, não conseguiu fazer, mas ela tentou, até machucou a mão, mas ela falou, não, eu quero tentar. Aí foi. Então isso é uma coisa assim, muito importante que o treinamento tem que dar. E o que o professor, o examinador, quem é o superior, ele tem que ter discernimento de saber o que pede e se aquilo vai trazer bom proveito para a pessoa, né? Isso que é muito importante. Isso aí foi bom para a Rosângela? Foi. Ela ficou com uns hematominha aí durante uns 15 dias, todo mundo pensou que eu que tinha batido nela, mas, mas ela quis aquilo. Ela foi lá, fez o exame, tem orgulho de ter feito, né? Isso que é importante. Agora, você imagina só, você dá uma faixa preta para um aluno que ele tem vergonha de falar que é faixa preta. Aí não, você está estragando, né? Estragando a pessoa, entendeu? O que ela está falando aqui? Estava falando quase morro, mas fui muito feliz. Nada paga essa satisfação. Tá vendo? É isso aí, né? É muito importante, tá? Então, só para concluir, a gente está falando ainda sobre o. Você viu alguma coisa diferente nesses treinos que ainda eu não comentei? Não? Não, Chico, eu acho que a suma das coisas que o senhor falou aí, acho que talvez seja a ideia de que, entre outras, muitas outras coisas, o faixa preta é aquele que não tem pudor em ultrapassar os seus próprios limites. É a pessoa que está habituada a ultrapassar os seus limites. Então, eu acho que o exame, eu acho isso, que o exame de faixa preta deve ser isso, né? Então, assim, deve levar aquela pessoa ao seu limite pessoal. Claro, não, o meu limite eu faço duas meia flexão, faço um agachamento e luto 4 lutas com aquela criança ali. Não é isso. Tem que ter um mínimo, né? Que é um crivo, mas a partir dali tem que fazer 10 lutas. Que jeito que serão as 10 lutas depende de cada um. Com um foi mais leve, com outro foi mais difícil. Claro, são duas pessoas diferentes com limites que são também diferentes, né? Então a ideia é que cada um passe o seu próprio limite. Esse é um faixa preta, né, que se habituou a fazer isso. Então, maravilha, perfeito. Acho que é por aí mesmo, e é por aí que eu faço também. Ouço. E também tem uma outra coisa, né, no treinamento de arte marcial, né? Se você não der oportunidade para a pessoa aplicar a garra que ela tem, a competitividade que ela tem, a coisa de ultrapassar aquele limite, você não deixa essa pessoa forte. Então você não pode facilitar demais. E você também não pode dificultar demais, porque se você dificulta demais, né? Eu falo assim para o pessoal assim, vocês têm que ter um sonho e um objetivo. Qual que é o objetivo? O objetivo é o próximo passo. Você tem que dar o próximo passo, você tem que ter que existir um próximo passo do comprimento da sua perna. E o sonho, eu tenho um sonho que eu nunca vou alcançar. Porque eu vivo de etapas da minha vida. Então, cada vez eu vou dar um passo, aquele passo é dificultoso, mais um passo dificultoso, mais um passo dificultoso. Eu falo assim, algum dia eu vou realizar meu sonho. Eu falo, não, eu não quero realizar meu sonho, porque o dia que eu realizar meu sonho, acabou minha vida, acabou meu sonho, acabou. Eu vou fazer o que da minha vida depois, né? Então tem pessoas que têm assim um sonho de entrar na academia. Vai entrar, vamos falar sobre Kyokushin, né? Meu sonho é entrar na academia Kyokushin. Aí vai lá, fez a matrícula, nunca mais volta. Pronto, já entrou. Já entrou, né? Meu sonho é pegar pelo menos uma faixa colorida. Pegou a faixa, nunca mais volta. Porque já realizou seu sonho. Meu sonho é pegar a faixa preta. Puxa, sofreu tal, pegou a faixa preta.
realizei meu sonho. Aconteceu com um piloto de Fórmula 1, eu esqueci o nome dele, que até ele era o maior adversário do Niki Lauda, esqueci o nome dele. Se alguém souber, me dá o nome aí. Esqueci o nome. E ele, quando ele foi campeão mundial, em cima do Lauda, ele falou, não, já conseguiu o que eu queria, chega. Nunca mais disputou. Né? Eu esqueci o nome. Puxa vida. Mas era um loiro, inclusive. Né? Entendeu? Então, a pessoa, o sonho você nunca pode realizar. Nunca pode realizar. Tem que realizar objetivos, passo a passo, cada passo de uma vez, só rumo ao seu sonho. Mas o sonho está lá distante. Você procurou aí? Não, então, eu estava aqui procurando, mas não achei não. Não achei não, ele tá abrindo aqui. É o James Hunt? James Hunt. Espera aí. Eu acho. Hunt. Não. Não. Não? Não. Espera aí. Eu não lembro dessa época, eu não... O Fábio está falando Emerson Fittipaldi, não é, não. Não é. Agora eu vou ficar devendo também. Procura aí, Fábio. Vê quem foi campeão quando o Niki Lauda sofreu um acidente. Quem foi campeão mundial? Foi na última corrida no Japão. Não achei também. Aqui está saindo só o James Hunt. Será que é James Hunt? James Hunt. Não sei. Eu não... Nessa época eu nem... Faz um pouquinho de tempo. Faz um pouquinho de tempo. Isso aí foi anos 70. Foi mais ou menos 74, 75, por aí. Não sei. Não vou saber. O Fábio vai procurar aí, eu acho. Vamos ver Fábio, que é o webmaster, ele procura. Ele procura aí. Então, mas voltando àquilo. Ele era muito bom corredor, claro, só que ele gostava das noitadas, tal, de namorar, essas coisas. Ele falou, não, a vida é outra coisa, meu, muito mais do que ficar correndo atrás de ser campeão. Já fui campeão. Foi James Hunt mesmo. É isso mesmo. Então você estava certo, Paty. James Hunt. É ele mesmo. Então, para você ter uma ideia, se você tem um sonho, você não pode alcançar esse sonho, porque o dia que você alcançar o sonho, você para. Acabou. Entendeu? E isso é que é muito importante. Bom, vamos manter o treinamento de amanhã, o curso de amanhã, certo? Normal. E assim dá tempo também depois de fazer um curso para arbitragem um outro dia, certo? Dia 23 também está aí, né? Está aí perto já, certo? Nesse curso de amanhã eu não vou, né? Eu não vou, até por conta da distância e tudo, mas eu já estou com o material que o Sensei Luiz me enviou e vou aplicar esse material aqui para o meu pessoal que vai ser staff, que vai ser mesa, coordenação, essas coisas. Certo. Luciane Monteiro também está assistindo a gente. É isso aí. Bom, então eu acho que hoje é só o que a gente tinha para falar, né? Deu para a gente bater um papo legal. E sexta-feira a gente está de volta nesse bate-papo aqui. Sempre tem alguma coisa para a gente comentar, né? Shihan, com certeza. E é muito prazeroso. Muito bom. Isso. Se por acaso acontecer alguma coisa amanhã de novidade, né, sobre no curso, a gente comenta também na sexta-feira. E uma coisa que o Shihan Luciano estava querendo fazer,
fazer um cursinho online, um cursinho não, um campeonatinho online, não sei. Eu não sei como é que pode ser feito isso. Se vocês concordarem, aí fica, a gente discute aí, acho que dá tempo até de... É bom para esclarecer, né? Você estava bem em cima da hora para fazer também, né? Agora até já dá um pouco mais. Então, é isso aí. De minha parte, então, obrigado. Vamos, você então, dá sua despedida aí para a gente encerrar. Muito obrigado, Chirran, mais uma vez, mais uma sexta-feira. É muito honroso para mim estar aqui com o senhor. Muito obrigado, Sensei Rosângela. Estou muito feliz pela recuperação aí dela. Muito bom. Todo dia eu dou... ela dá, né, boa noite para mim, bom dia. Aí eu respondo lá. Estou muito feliz que ela está bem. Muito obrigado a todos que nos assistem e até a próxima sexta. A Rosângela, hoje nós vamos fazer uma caminhada. Ela deu umas 3 paradas lá para sentar um pouquinho, mas conseguiu. Está indo devagarinho. E o pior é que quando ela cansa também gera toda uma série de outros problemas, né? Mas está aí, tá com força aí, não está desistindo, não. Isso que é muito importante. Né? Fábio, obrigado também. Fábio já mandou também o material para a gente fazer o curso de amanhã. Vamos manter a mesma coisa, todo de acordo com o cronograma que a gente vai passar. Obrigado a todos. Até mais. Deixa eu fazer um encerramento aqui. Chirran. Isso aí.